Olá pessoal, vamos lá, concurso do Ministério Público Federal, Procurador da República 2016. Vamos falar alguns pontos sobre a Lei de Improbidade Administrativa. Estamos falando da Lei 8.429 de 92, que regulamenta o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. Em linhas gerais, qual a importância da Lei de Improbidade Administrativa? Ninguém pense atuar como procurador da República sem que se conheça muito bem a Lei de Improbidade Administrativa. Bom, a lei constitui o principal instrumento jurídico de combate à corrupção, à desonestidade e à má-fé na gestão da coisa pública ou na gestão pública. Ela prevê sanções ao agente público que praticar alguns dos 3 principais atos de improbidade administrativa. Você tem que memorizar quais são eles. Então, o principal é o enriquecimento ilícito, depois nós temos lesão efetiva ao erário e terceiro, nós temos violação dolosa aos princípios da administração pública. Bom, rapidinho, sujeito ativo e sujeito passivo. Os sujeitos ativos do crime de improbidade administrativa, eles dizem respeito principalmente aos agentes políticos, os agentes públicos, que é o gênero do qual são espécies o agente político, os servidores públicos, os empregados públicos e os temporários. E também ao particular pode responder por improbidade administrativa com alguns detalhes que a lei nos informa. E o que é importante saber aqui, o que é relevante do ponto de vista de definirmos ou pelo menos memorizar, seja numa prova oral, seja na prova objetiva, quem são os agentes políticos. Então, os agentes políticos são o presidente da República, governador, prefeito, os ministros, secretários, senadores, deputados estaduais, federais e distritais, porque eles têm um vínculo político com o Estado. Tá? Os agentes autônomos também que respondem por improbidade administrativa são membros do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas e o chefe da Advocacia Geral da União. Os servidores são os titulares de cargos públicos, os empregados públicos são os que trabalham sob regime seletista da administração direta ou indireta, e também os temporários, responsáveis também pelos atos de improbidade administrativa são os particulares. Ok? Bom, vamos lá. Sujeito passivo. Então pode ser a União, os Estados, Distrito Federal, municípios, os poderes executivo, legislativo e judiciário desses membros. E também da administração indireta, que são as autarquias, fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Bom, a lei de improbidade administrativa ela tem um caráter civil, político e administrativo, porque as suas penalidades alcançam essa tríade. Bom, vamos lá então. Quais são os principais atos? Como nós já falamos logo de início, o enriquecimento ilícito é o mais grave. Depois temos a lesão ao erário, essa lesão tem que ser efetiva. A violação aos princípios da administração pública deve ser violação dolosa. Eu estou falando isso aí para você prestar atenção, que esses detalhes farão toda a diferença na prova objetiva ou na prova oral da Lei de Improbidade Administrativa. Aí nós vamos ter algumas sanções, por exemplo, suspensão do direito político, multa e proibição de contratar com a administração pública. Relevante também que outras leis, elas prevêem também a responsabilidade do administrador público, por exemplo, o Estatuto da Cidade, o Código Penal tem algumas normas, a Lei dos Crimes de Responsabilidade dos Prefeitos e o Decreto-Lei 201 de 67. A Lei de Improbidade Administrativa também fala sobre o direito de petição, ela de uma certa forma ela regulamenta, porque ela permite que qualquer cidadão faça a denúncia, inclusive, aspas, a denúncia anônima. Outro meio importante para se alcançar a responsabilização é o inquérito civil, que é um meio investigatório para apurar alguns fatos danosos aos interesses difusos e coletivos, coletando provas e isto de alçada do Ministério Público. Daí a relevância para qualquer que queira ingressar na carreira do Ministério Público saber de cor e salteado essa lei. A medida cautelar é cabível
pelo menos duas são as principais, que é a indisponibilidade dos bens e o sequestro e bloqueio de bens do indiciado. A ação de improbidade administrativa, ação civil de improbidade administrativa, como falamos, ela é de responsabilidade do Ministério Público e também de qualquer das pessoas jurídicas interessadas, que são aquelas do artigo 1º da Lei 8429 de 92. Bom, caminhando para o final, 4 questões importantes. Não cabe transação nos termos do artigo 17, parágrafo 1º. Tome cuidado com isso na prova. O foro por prerrogativa de função não se estende aos processos de ação de improbidade administrativa, firme a jurisprudência do STJ e do STF sobre a matéria. Só há um caso que permite a culpa, está previsto no artigo 10 da lei. E, por fim, o sigilo bancário, só com autorização judicial. Então, cuidado, se tiver alguma pegadinha falando que o Ministério Público pode requerer o sigilo, cuidado, tem que ter autorização judicial para isso. Esses são alguns pontos principais. A lei tem 25 artigos e 8 capítulos. Eu apenas resumi alguns pontos aqui que reputo por importante. E até o próximo vídeo, onde a gente vai falar de responsabilidade fiscal. Muito obrigado, sucesso para todos, fiquem com Deus.